Terceira questão, Física FUVEST 2015. Ele nos apresenta 3 circuitos que aqui estão representados, sendo este aqui o circuito número 1, este o circuito número 2 e este o circuito número 3. Todos eles são alimentados por uma fonte de tensão que contém 220 volts. Essa tensão ela precisa ser distribuída ao longo dessas malhas para conseguirmos responder a pergunta que ele faz, que é de que quais desses circuitos a lâmpada funcionará como se estivessem individualmente ligadas a uma fonte de tensão de 110. Então, aonde será que nós vamos ter uma tensão de 110? E como que eu faço isso, né? Nós temos que imaginar o seguinte: a potência ela tem como fórmula a seguinte equação. Potência é U vezes I, onde U é justamente a tensão e I é a corrente elétrica. Esta corrente elétrica ela vai circular nas linhas que contêm essas lâmpadas, que são essas bolinhas. A corrente, por exemplo, ela pode sair por aqui, percorrendo esta fiação até chegar neste nó. A partir daqui, a corrente ela tem que se dividir. Uma parte dessa corrente passa por aqui e a outra parte passa por esse outro ramo. As duas correntes percorrem o circuito e vão retomar novamente o caminho de volta à nossa bateria, retomando assim o nosso ciclo. Agora, perceba que a corrente que circula nesta linha, por exemplo, ela é a mesma corrente que passará para esta lâmpada e também para esta lâmpada. A mesma coisa acontece com essa malha. Nós temos aqui uma ramificação, mas ela vai dividir as correntes de forma igualitária. E em todos os outros, você pode imaginar essa situação, onde vem uma corrente original e que ela se divide. Essa corrente agora vai percorrer toda essa sequência. A mesma corrente aqui passa por essas 3 lâmpadas. Aqui existe uma outra corrente, mas é ela sozinha que vai passar por essas 4 lâmpadas. Portanto, a corrente que circula em uma linha é sempre a mesma, ou seja, ela é constante. CT. Isso nos garante uma grandeza diretamente proporcional. O aumento na tensão é acompanhado do aumento da potência. E o mesmo ao contrário também. Quanto menor a tensão, menor a potência. Portanto, eu posso pensar em divisões de tensão de forma igualitária, olhando para as nossas lâmpadas, uma vez que ela é diretamente proporcional. Quem tem as potências garante uma proporcionalidade da tensão. Como nós temos, por exemplo, nesta linha, 2 lâmpadas de 40 watts, elas precisam se entender a respeito da tensão de 220. Essa tensão está alimentando este ramo de 2 lâmpadas. Como elas têm a mesma potência, eu vou poder dividir de forma igual, colocando 110 volts para uma das lâmpadas e 110 volts para outra lâmpada. Essa análise que eu estou fazendo, ela é válida apenas para lâmpadas com o mesmo valor numérico, pois eu estou dividindo ao meio a tensão aqui fornecida. E isso é possível porque tensão e potência são diretamente proporcionais. Nessa segunda malha, eu vou analisar apenas este segundo ramo também. Nós temos 60 watts. São 4 lâmpadas, portanto, eu preciso dividir em 4 partes a tensão de 220 volts, que alimentaria aqui essas 4 lâmpadas. Eu tenho, então, que colocar 55 volts para cada uma dessas lâmpadas. Não estou analisando as outras lâmpadas, pois elas apresentam potências diferentes, o que acarretaria muita dificuldade na resolução. E a resposta é simples. Olhando agora para cá, nós temos 3 ramos, todos em paralelo, ligados na mesma tensão de 220. Então esse 220 ele vai ser a tensão das 3 malhas, das 3 linhas. Porém, nós temos 2 lâmpadas, e essas 2 lâmpadas têm a mesma potência. Portanto, na divisão entre a tensão de 220, será dividido 110
para essa lâmpada e 110 para essa lâmpada também. O mesmo acontece aqui em cima, porque eu tenho duas lâmpadas e eu vou dividir a tensão ao meio, 110 volts, 110 volts. O mesmo acontece nessa outra linha em que eu tenho duas lâmpadas. Isso garante uma divisão igualitária da tensão. Percebeu que eu só fui atrás das linhas que contêm lâmpadas iguais, para que a divisão fique fácil. E a pergunta é, qual dessas malhas apresentam lâmpadas funcionando a 110 volts? Nós temos aqui lâmpadas funcionando com 110 volts e toda essa malha inteirinha, todas elas funcionando a 110 volts. As outras não estariam funcionando, o que nos garante que a resposta seria as afirmações 1 e 3 corretas, a segunda está errada.